Homem critica e pede a saída de Daniela Berutti do SBT. Como assim? Ela vai ser demitida? Você vai entender tudo isso agora. Pois é, minha gente, com informações aí do site Estadão, vou contar para vocês uma história que tá rolando por aí sobre o SBT. Pois bem, parece que um telespectador mandou uma reclamação pedindo para trocar ninguém menos que Daniela Berutti, que hoje está na direção e presidência da parada toda. Isso mesmo, o cara chegando lá no site Reclame Aqui, pedindo para ela sair do comando. Mas o SBT rapidamente respondeu dizendo: olha, querido, não vai rolar, né? Porque a Daniela não é qualquer uma, ela é uma das donas do canal, tá no sangue dela essa coisa de mandar na emissora. Eles ainda falaram que ela foi criada para isso, tipo, preparada desde pequena para poder sentar na cadeira de chefe. E não é que a Daniela Berutti ser dona faz todo sentido, né? Imagina só, você ter uma empresa na família e alguém chega literalmente pedindo para tirar quem tá cuidando do negócio. O SBT falou, né, na reclamação, né, respondendo que ela tá lá porque sabe o que tá fazendo e ponto final. Nada de você mudar a direção por causa de uma reclamação. Agora, mudando de assunto, mas ainda no mesmo, enfim, canal, teve outro telespectador que também não tá nada feliz com o programa Silvio Santos. Desde que Patrícia Bravanel, sua filha, assumiu o comando, o pessoal começou a chiar. Um deles, né, um dos, enfim, telespectadores, mandou dizer que o programa perdeu toda a essência, acredita? Esse espectador foi fundo na crítica, disse que tá tudo diferente, que não tem mais aquele brilho de antes, e ele não parou por aí não. Sugeriu até que o SBT criasse um programa novinho, novo, né, específico para a Patrícia, tipo deixar ela brilhar em outro canto e não mexer no legado aí do Silvio. A emissora, obviamente, não deixou barato e respondeu também. Eles falaram que o nome Programa Silvio Santos fica aonde está, porque é uma homenagem ao homem, né, ao Silvio, o rei da televisão. Então, não vão mudar isso de jeito nenhum. É tipo um patrimônio da casa, né? O nome Programa Silvio Santos. Eu também acho, concordo com isso. Além disso, o SBT defendeu a Patrícia com uns e dentes. Disseram que ela traz uma energia nova, um carisma que é só dela, mas sem apagar o que o pai construiu. É como se ela estivesse pegando o bastão e correndo, né, a própria corrida, mas ainda respeitando a pista que o Silvio Santos abriu. E, claro, sabe como é, né? Você mudar um programa tão querido não é fácil. Ainda mais comandar, né? O peso que o nome do Silvio ali carrega, você comandar, dirigir, apresentar um programa. Pô, o pessoal do canal parece que tá firme nessa ideia de manter aí as coisas do jeito que estão, mas, claro, dando um toque especial com a Patrícia. Mas as reclamações não pararam por aí, não. Teve gente olhando para a programação inteira do SBT, apontando o dedo para outras coisas aí. Um espectador, por exemplo, não gostou nada, nadinha, das últimas mudanças que têm acontecido aí nos jornais da noite, tá? Acontecendo muita troca de apresentadores, então isso deixou ele confuso. Esse mesmo cara, também chateado, porque tiraram, né, a novela Poliana do ar, As Aventuras de Poliana, ele estava acompanhando direitinho, aí de repente a novela sumiu da grade, né? Então ele reclamou por conta disso, né? Pô, imagina a frustração, ver a sua novelinha favorita sair do ar. Pô, e tem mais, ele também jogou no ventilador que os programas do Ratinho e também do Danilo Gentili de noite são apelativos demais pro gosto dele. Diz que tá muito exagerado, que não curte esse tipo de conteúdo que eles estão mostrando por lá. O SBT, obviamente, como sempre, respondeu na boa. Eles falaram que o negócio deles é oferecer uma programação variada para poder agradar todo mundo ali, enfim, um pouquinho. Tem jornal, tem novela, tem programa de humor, tem de tudo na programação. Sobre essa história de ser apelativo, a emissora disse que segue uns critérios ali para poder colocar cada coisa no seu horário ali específico. Tipo, o que é mais leve, mais cedo, e o que é mais pesado, como o Ratinho e o Danilo, fica pro fim de noite, quando a criançada ali já tá na cama. Eles também tentaram explicar que é assim que funciona, que cada programa tem o seu público e também o seu momento. Não dá para você agradar todo mundo ali, enfim, inteiramente o tempo todo. Mas o SBT está tentando equilibrar as coisas do jeito deles. Enquanto isso, teve outro pedido que chamou a atenção. Um telespectador nostálgico mandou uma sugestão daquelas. Ele queria que voltassem os quadros de namoro no domingo, sabe? Igual o namoro na TV.
ou até os que tinha na época do Gugu, do próprio Silvio. Então, esses quadros eram clássicos, né, tipo o Em Nome do Amor. Então o povo adorava ver aquelas paqueras na televisão, né, as perguntas engraçadas, os casais se formando ali. Era tipo um Tinder da televisão, só que bem mais divertido e também com a plateia. O cara que pediu isso deve ter sentido saudade daquele tempo em que o domingo era sagrado para podermos se sentar ali na frente da televisão e ver o amor ao assunto. E ele não tá errado não, tá? Na minha opinião, era uma vibe diferente, um entretenimento que marcava a época. O SBT pegou essa ideia e disse que não era uma má ideia não. Responderam que vão mandar a sugestão para uma equipe responsável para dar uma olhada e ver se rola trazer algo assim de volta para a grade. Eles aproveitaram para poder reforçar que a Daniela Berutti está firme e forte no comando. Então qualquer mudança desse tipo passa, enfim, por ela, né, de estrear programa, de colocar programa no ar. É ela quem dá o ok para tudo isso que o público manda. Então, já deu para ver que o pessoal tá de olho no SBT, né? Tem quem ama, tem quem reclama, mas o canal segue na ativa, tentando agradar enfim, da maneira que dá. E olha, não é fácil você lidar com tanta opinião diferente. Sobre a Daniela, parece que ela não vai a lugar nenhum. O SBT deixou claro que ela é peça-chave, que ela tá ali porque é da família e também porque sabe tocar o barco. Não é pra você tirar ela da jogada. Já a Patrícia, coitada, tá tentando encontrar, né, o lugar dela e já encontrou em programa Silvio Santos. Não deve ser fácil você carregar esse legado nas costas, ainda mais, né, com o público cobrando para ficar tudo igual que era antes. Poxa, o programa do Silvio Santos é tipo uma relíquia para muita gente. Então qualquer mudança, obviamente, já vira motivo para discussão. Mas o SBT está batendo, enfim, na tecla que a Patrícia está fazendo, né, enfim, o dela, trazendo um frescor e sim, claro, apagar a história. E essa história dos jornais da noite, hein? Trocar apresentador é sempre um risco, porque o público se apega. Tem gente que não gosta de mudança, que vê a mesma cara todo dia na televisão. A novela Poliana saindo do ar também pegou mal para alguns fãs. É aquele negócio, né, que você acontou os personagens, cria um carinho e de repente some tudo. O telespectador fica meio órfão da trama, né? E os programas do Ratinho, Danilo Gentili, bom, esse sempre óbvio divide opinião. Tem quem ache o maior barato, mas tem quem ache assim, torça o nariz e diga que é baixaria. O SBT sabe disso e parece que está tranquilo com essa polêmica. No fim das contas, o canal tenta jogar nas duas frentes, manter o que é tradição e, claro, ao mesmo tempo, arrisca umas novidades. Não dá você ficar parado no tempo, né? A televisão, ela vive mudando. Sobre os quadros de namoro, seria bem legal se voltasse, né? Teve até umas pequenas edições do namoro na televisão, né? No namoro na TV, dentro do programa Silvio Santos. Então, assim, é aquele tipo de coisa simples que anima qualquer um e teve, né, umas pequenas edições. E o SBT esperto que não é, né, não jogou a ideia fora. Diz que vai estudar novamente a possibilidade, que já é até um bom sinal. Quem sabe a Daniela não dá um ok e a gente vê isso de novo na grade. Daniela, aliás, parece que está bem segura no posto dela. O SBT não cansa de repetir que ela é a pessoa certa para poder liderar o que está preparada para poder fazer ali. Porque assim, você lidar com a crítica do público, você ajustar a programação e decidir o que fica e o que sai, cara, não é mole. Não é mole você ser dono, né, de emissora, ainda mais um canal como o SBT. Mas parece que ela tá tirando de letra. Pelo menos é o que o canal diz, né, que ela foi criada para isso, tem um DNA da família para poder mandar bem na função. O público segue, claro, de olho, mandando uma sugestão, reclamando, elogiando. É assim que funciona, né? Cada um tem a sua opinião sobre o que se ganha na televisão. Teve até quem pedisse para tirar ela, como se fosse simples assim. Mas o SBT já cortou essa ideia pela raiz, dizendo que ela é intocável no comando. A Patrícia, pelo outro lado, está numa posição delicada. O programa do Silvio é um peso danado para você poder carregar. E ela está tentando deixar a marca dela sem desagradar os fãs. E os jornais da noite, pô, coitados, SBT Brasil, né, enfim, viraram alvo de críticas. E muita gente reclama que o SBT agora está muito jornalístico, né? Tanto que vai até estrear um canal de notícias próprio agora. Mas é o tipo de mudança que mexe com a rotina aí de quem assiste. E nem todo mundo, claro, vai aceitar de boa. A saída da Poliana da novela também deixou um buraco no coração de alguns. Porque novela é assim, vira parte da vida da gente, e quando acaba o sono, fica aquele vazio. O Ratinho e o Danilo, bom, esses seguem firmes no SBT, no estilo deles. O SBT sabe que eles têm público fiel, então não mexe no time que tá ganhando.
mesmo com as reclamações e também essas ideias de trazer vários quadros de volta. Tomara que role. Seria um golaço para quem curte um entretenimento leve e divertido no domingo. No fundo, o SBT com pessoas ali ao redor tá tentando equilibrar tudo. O passado glorioso, né, quer voltar às raízes, o presente com mudanças e, claro, o futuro com novas ideias, porque não é fácil, mas eles estão na luta. A Daniela, enquanto isso, segue como a capitã do navio. O canal confia nela para poder levar a emissora para frente e parece que ela não vai decepcionar. E o público? Bom, o público vai continuar assistindo, opinando, sugerindo, porque a televisão é assim, vive do que a gente acha, do que a gente sente ao você ligar ali a televisão. Tá dada a informação aí, minha gente, de que, enfim, muitas pessoas estão reclamando, né, da programação do SBT, porque assim, cara, rapidamente, o caso envolvendo essas reclamações, né, do público sobre a gestão e também a programação do SBT, gera um debate muito interessante, porque o SBT ainda é uma das emissoras mais tradicionais, né, e está enfrentando muitas críticas, que vai desde a permanência da Daniela na direção até mudanças em vários programas, né. O programa Silvio Santos é comandado pela Patrícia, muito bem comandado, né, mas assim, de verdade, né, essas reclamações, né, essa solicitação de um telespectador para que a Daniela deixasse a direção do SBT, na minha opinião, chamou muita atenção, porque assim, foi muita ousadia, e a resposta do canal foi firme, né, ele falou que eles disseram que a Daniela é proprietária do canal, então ela foi preparada para o cargo. Esse posicionamento reforça o quê? A ideia de que a gestão da emissora é um assunto de família, algo comum em várias empresas. Na Band é a família Saad, o Johnny, lá o Ricardo, enfim, na Globo é a família Marinho. Então, a justificativa do SBT faz sentido, muito assim sentido, dentro do contexto histórico da emissora fundada pelo Silvio Santos, porque sempre teve um caráter familiar, com herdeiros assumindo papéis estratégicos. A Daniela, como filha do fundador, carrega essa tradição, o que torna improvável qualquer mudança motivada aí por pressão externa. Jamais isso vai acontecer, ou vocês aceitam que ela é dona ou por canal, né? Mas enfim, tá dada a informação. Valeu!